anotem alguma dúvida, alguma coisa, e no final a gente tira as dúvidas e conversa um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Vou apresentar minha tela para vocês para a gente dar início. Estão vendo minha apresentação aí? Sim. Sim. Maravilha. Então vamos lá. A gente já parte, então, falando de Portugal, claro, né? E as 14 regiões vinícolas que compõem o país. Pessoal, só peço que para fechar os microfones, por favor, que não está falando, para não ficar vazando áudio aqui na nossa gravação, na nossa conversa. Se tiver alguma dúvida, podem abrir e perguntar que a gente depois vai tirar todas. 14 regiões vinícolas demarcadas em Portugal, em termos gerais, né? Hoje a importadora conta com 7. Nós vamos apresentar, quando for falar das vinícolas, cada uma das regiões que a gente tem hoje no portfólio, tá? Então, a primeira região que a gente vai entrar, a região dos vinhos verdes. Eu sei que a maioria de vocês já está bastante acostumado com o vinho português. Então, vinhos verdes estão ali, né? No norte de Portugal, noroeste, para ser mais preciso. E faz esses vinhos muito leves, muito aromáticos, muito refrescantes, pouco alcoólicos na maioria das vezes, e, eventualmente, quando tem uma casta alvarinho ou uma produção um pouco mais voltada para isso, pode produzir vinhos encorpados também, mas a maior parte de vinhos leves, frescos, refrescantes, vinhos para beira de piscina, vinho para beira de praia, vinho para sushi, vinho para momentos descontraídos, né? Só lembrando, né, sempre é bom falar, não é uma cor de vinho, é uma região vinícola, portanto, podemos ter vinho verde branco, rosé, tinto, espumante, inclusive aguardente, toque vinho verde. As características gerais, então, né, vinhos leves e refrescantes, como eu falei, altíssima acidez, isso é uma das principais características, e geralmente pouco alcoólicos, com exceções, claro. As principais castas nos brancos, alvarinho, entre outras, e nas castas tintas, a principal é a casta vinhão, ou sousão também. Temos, então, nessa região vinícola, 3 fornecedores. São eles as Caves do Casalinho, Quinta da Vinha e MCF, Manuel Costa e Filhos. Vamos já passar direto para a primeira delas, Caves do Casalinho. Caves do Casalinho fica na região de Vizela, ao sul da região dos Vinhos Verdes, sub-região de Sousão. Foi o primeiro parceiro, junto com uma vinícola do Alentejo, que a gente não trabalha mais, que a gente começou a trabalhar dentro da Alma Lusitana. Então, é um parceiro que está com a gente desde o início da importadora, portanto, são vinhos que a gente conhece muito bem e já trabalha eles há algum tempo, né? Quando a gente fala de Caves do Casalinho, a gente sempre precisa pensar e vender para o nosso cliente tradição. Se for falar uma palavra emblemática das Caves do Casalinho, essa é a palavra, tradição. Então, estão aqui, né, eles lá na década de 60, com carro de boi, fazendo uma ação comercial em Portugal. Tem esse carrinho de entrega aqui, que eu adoro esses slogans, né? Vocês vejam ali, bom vinho, só casalinho. É um slogan chamativo, bem típico dos tempos mais antigos. Aqui uma feira de vinhos, década de 60, provavelmente. E aqui chegamos no grande ícone dessa vinícola, tá? O vinho chamado Três Marias. Três Marias é um vinho icônico em Portugal. É um vinho que foi lançado no mercado em 1956 e, desde então, está ininterruptamente em produção. Para ter uma ideia, já foi um dos vinhos verdes mais vendidos em Portugal e no mundo. E tem aquele chamado Mercado da Saudade, né? Tem essa cara bem portuguesa, né? As Três Marias. O nome dele se dá devido às filhas de um lavrador, um agricultor que trabalhava lá na propriedade nessa época da década de 50, e tem Três Marias, né? Maria Eugênia, Maria Eduarda e a outra Maria, não me lembro o que era. Então eles resolveram homenagear essa pessoa e lançaram esse vinho com o desenho delas na foto. Tem uma cara muito portuguesa. Essa imagem das Três Marias está presente em todos os rótulos desde o início, desde 1956. E o que houve com esse vinho foi que ele foi um grande ícone nas décadas de 70, 60, 70 e 80, e depois as Caves do Casalinho entraram num certo período de diminuição de investimento, ficaram um pouquinho para trás, demoraram para se modernizar. E em 2009, a família Reis, né, os atuais proprietários do Casalinho, retomam a vinícola e relançam
Não que eles tenham deixado de estar no mercado, mas relançam com força o investimento em cima da marca. Então, nos últimos 12, 13 anos, o vinho volta a ganhar qualidade, volta a ganhar relevância e vem crescendo suas vendas, suas premiações. É um vinho verde, daquele típico vinho super leve, refrescante, levemente frisante, muito pouco, tá? Aquela composição típica de vinho verde, arinto, loureiro e trajadura, né? 9,5% de álcool, muito leve, muito refrescante, muito tradicional. Vinho para beira de piscina, para sushi, para beber desacompanhado, para beber em momentos descontraídos, para beber embalada, para fazer drink. Vinho verde daquele bem leve e bem ligeiro. Muito gostoso, acidez lá em cima, muito fresco, muito gostoso. Temos ele na versão garrafa normal e está chegando garrafa estilo cantil. É o mesmo vinho, tá? No branco, porque a gente vai ter a mesma situação no rosé, mas no branco é o mesmo vinho, só muda a embalagem. Vinho verde, Três Marias, cantil e garrafa comum, certo? Temos ele na versão rosé, com Touriga Nacional e Vinhão na composição, mesmo perfil de vinho. Vinho leve, aromático, fresco, pouco alcoólico, 10% de álcool, né? Uma bela acidez, gostoso, desce super redondo para tomar geladão, assim, em momentos muito, muito descontraídos. Vinho para sushi, vai muito bem na comida japonesa. Quem tem um mercado para isso, de restaurantes, pode abordar muito bem e explorar muito bem. Vinho que tem uma cara muito portuguesa, então vai muito bem com pratos tradicionais da comida portuguesa, restaurantes portugueses, casas portuguesas, padarias portuguesas. Quem se identifica com Portugal e São Paulo tem muito disso, né? Vai encaixar muito bem o Três Marias. Também temos ele na versão cantil. Esse já está no Brasil. Já temos agora, nesse momento, no estoque. Apesar de ser o mesmo corte, Touriga Nacional Vinhão, não é o mesmo vinho, tá? O vinho rosé cantil do Três Marias não é verde. Por aqueles motivos de legislação local dos vinhos verdes. Às vezes pode ter que comprar, porque é muito difícil produzir uva tinta na região, tem pouquíssimo, né? Então, eventualmente, eles não nos explicam por quê, mas pode ter tido que comprar um pouco de Touriga Nacional de outra região e eles não conseguiram homologar para verde. Mas é o mesmo perfil de vinho também, um vinho leve, um vinho aromático, um vinho fresco, né? Um vinho que não tem o DOC vinho verde, um vinho rosé, então, portanto, mas tem o mesmo perfil, tá? Leve, refrescante. Ainda na linha do Casalinho, temos uma outra linha muito parecida. Há quem suspeite que seja o mesmo vinho, o produtor nos jura que não é. E tem algumas diferenças em boca que a gente às vezes consegue encontrar, mas o principal motivo do Montemar branco e rosé, também DOC vinho verde, é ter uma pegada de rótulo mais atraente em termos de ser mais moderno, ser mais descontraído. Não tem aquela pegada portuguesa muito característica como tem esse rótulo aqui. Então, no Montemar, nós temos uma pegada um pouco mais descontraída, um pouco mais leve, um pouco mais moderna. Já inspira muito para a praia, né? Montemar já vai para barquinhos no rótulo, Estrela do Mar, Sirizinho, Caranguejo. Então, uma pegada bastante praia. A característica do vinho é exatamente a mesma. Vinhos muito parecidos, vinhos leves, refrescantes, e vão muito bem para essas situações. Posso fazer uma pergunta aqui, um parênteses rapidamente? Claro que sim. O rosé cantil do Três Marias, né, que não está homologado com o verde, ele também tem aquele leve frisante, aquela agulhada, ou ele perdeu essa característica? É o que a gente chama em Portugal o vinho maduro, o rosé maduro. Não tem. Tá. Okay. Não tem. Ele é um rosé. É um rosé, Okay. é um vinho rosé. Então, ele não é um vinho verde mesmo, tá? Ele não é exatamente... Porque aqui no branco é o mesmo vinho mesmo. É o mesmo vinho. Só foi engarrafado diferente. Aqui não. Aqui foi feito um outro vinho, não tem homologação para verde e perde um pouco da característica também. Provavelmente porque, como eu falei, a gente não sabe exatamente por quê, mas deve ter vindo uva de fora da região e aí perde um pouco daquela acidez, daquela agulhada mesmo, né? Então fizeram um vinho rosé, entre aspas, convencional, e engarrafaram no cantil. Perfeito. Obrigado. Seguindo,
ainda no Alvarinho, nas caves do Casalinho, então temos o 1944, que é um vinho branco 100% Alvarinho. É um vinho que faltava no nosso portfólio lá no início, é um vinho que chegou no nosso portfólio ano passado, depois ele teve uma pequena quebra de estoque, foi o nosso primeiro vinho que a gente teve quebra no fornecimento, e agora está vindo uma carga grande, né, nos garantimos para que não falte na próxima temporada aí de vendas, 100% Alvarinho. Então tem aquela pegada um pouco mais alcoólico, em vez dos 10% já vai para 12% de álcool, é um vinho que já deve ser bebido um pouquinho menos geladão, é pegada vinho branco, né? Quem já conhece Alvarinho sabe, bastante acidez, um corpo um pouquinho mais alto do que os verdes mais ligeiros, ele já fica 6 meses em batonagem, né, em contato com as borras, então é um vinho que ganha um pouco de complexidade, é um vinho já bem diferente, já vem notas mais tropicais, vem o abacaxi, vem um floral muito interessante, é um vinho bem legal, é um Alvarinho 100%, então tem esse apelo do Alvarinho 100%, né? E esse é o mote dele. 1944 homenageia o ano de fundação da vinícola. E aí, essa mesma vinícola, então, tem vinhos, como vocês viram do Três Marias, que não são verdes, né? Então, vamos aqui um vinho tinto, que leva o nome da vinícola, Casalinho Tinto, né? É um vinho feito lá, feito pela vinícola, mas também não tem homologação para vinho verde, porque não é um vinho para ser verde. É um vinho tinto, comum, convencional, né? Que usa castas típicas do norte de Portugal, Toriga Franca, Tinta Roriz, né? Ele fica... o sul da região dos vinhos verdes, se vocês repararem, faz fronteira com a região do Douro, né? Então, pode-se produzir uvas tintas, maduras, como se diz em Portugal, e brancas também, e às vezes faz sentido produzir vinho assim. Então, eles têm esses vinhos de excelente custo-benefício, Casalinho tinto e Casalinho branco, tá? O tinto, Toriga Franca Tinta Roriz, né? É um vinho só passa no inox, é o nosso vinho mais barato do portfólio, né? Então, quando a gente pensa em custo-benefício, em vinho de preço, é o vinho de melhor preço que a gente tem. E tem um benefício bastante interessante, é um vinho que quem entende o custo vai, com certeza, entender que ele entrega tudo isso quando a gente vai no benefício, né? Então, o custo-benefício dele é muito interessante no tinto. E no branco, então, na minha opinião, espetacular, tá? 100% Fernão Pires, a casta branca mais plantada de Portugal, é uma casta que produz muito e que faz justamente esse tipo de vinho aqui. Um vinho leve, ligeiro, mas não é vinho verde. Tem a pegada vinho branco, não tem aquela agulhada, não tem gaseificação, um pouquinho mais de álcool, 12%, mas é um vinho muito fácil de beber. Muito redondo, muito frutado, muito... O Alexandre até, quando provou, falou, é o vinho guti-guti, né? O cara pode beber tranquilo. Algumas pessoas encrencam com o rótulo, que é um pouco sisudo. A gente até concorda e estamos trabalhando com o produtor para tentar uma mudança de linha aqui no rótulo, mas por enquanto o que a gente tem é esse. É um vinho que vende muito bem, gira muito, porque tem preço e tem qualidade. Os caras são a região dos vinhos verdes, então a especialidade deles é fazer vinho branco, né? Eles não erram em vinho branco, não tem como. O cara é muito bom de vinho branco, Nuno Vieira Silva, enólogo do Casalinho, expert em vinho branco e vinho verde. Então ele fez um vinho branco aqui excepcional. O tinto não fica atrás, tá? Frutado, corpo médio. Eu sempre digo, esse aqui é o maior vinho para converter tomador de reservado chileno, né? Esse é o que o vinho que converte, porque tem preço de vinho reservado chileno, mas tem uma qualidade muito superior. Então, é o vinho que vai puxar as pessoas que estão acostumadas a pagar preços não tão altos em vinho, puxar para Portugal, mostrar que a gente pode ter um vinho frutado, elegante, com corpo médio, muito agradável, muito fácil de beber. Vinho para tomar com uma pizza de calabresa, vinho para tomar, ou vinho para ir na taça de um restaurante, vai muito bem tanto o branco quanto o tinto. O branco, inclusive, tem alguns bons restaurantes aí de São Paulo, que estão com ele. Aqui em Santa Catarina também já se utiliza bastante. Então, a gente sabe que é um vinho que, como tem um preço muito bom, entrega muita qualidade, é um vinho lucrativo para quem compra ele. Ele pode ser vendido a preços, às vezes, interessantes, principalmente no restaurante. Eles também têm um vinho DOC Douro nessa vinícola, que é o Romanisco. Como eu falei, faz fronteira com a região do Douro, e como é uma vinícola lá dos primórdios da região dos vinhos verdes,
apesar da região da região demarcada do Douro ser bem anterior a 1944, eles conseguiram homologar lá na década de 40 para ter autorização de produzir Douro. Então, eles utilizam essa prerrogativa e fazem alguns douros bem interessantes. Romanisco, então, é um DOC Douro, Touriga Nacional, Touriga Franca Tinta Roriz, típico corte do Douro, né? Leve passagem por Carvalho. Esse é um vinho que tem bastante tanino, bastante acidez e um corpo médio alto, mas também entrega bastante fruta. Esse vinho aqui, na nossa opinião aqui da importadora, é um vinho bastante gastronômico. Como ele tem uma acidez alta e ele é bastante tânico, é um vinho para carne, é um vinho para grelhados, para pratos de caça, para pratos fortes. Tá? Ele acompanha muito bem. É um vinho que encaixa muito bem. Tem uma leve especiaria no nariz. É um vinho interessante. Para um DOC Douro, no preço que ele chega bastante interessante. Porque a gente sabe que não é fácil achar DOC Douro mesmo, a bom preço. E esse aqui é um DOC Douro que tem bom preço. É um vinho que encaixa bem. Cavos do Casalinho é isso. E o principal mote deles é custo-benefício. São vinhos que chegam a bom preço no Brasil e entregam bastante qualidade. Tá? Nós vamos passar para a próxima. Vou deixar para o Carlos falar sobre Quinta da Vinha. Vai daí, Carlos. Estamos escutando bem? Sim, bem. Vamos lá, Quinta da Vinha. Quinta da Vinha já é uma proposta completamente diferente. Coração dos vinhos verdes também, mas é uma vinícola de 1770. Tá? É uma vinícola antiga, com toda uma tradição. Ele tem só algumas referências ali de Napoleão, a Revolução Francesa, Americana e ali o Dom Pedro, só para referenciar o que é 1770 ter começado naquela região a produzir-se vinho. As famílias estiveram sempre na produção do vinho naquela vinícola, e o que já passou de história por esse tempo todo. Aqui é lá na vinícola, um dos vinhos que nós trazemos chama-se Cesto de Pedra, exatamente por conta desse cesto de pedra que eles fizeram aí para festejar 100 anos da vinícola, todo em pedra, basicamente alusivo a toda a parte da vindima, certo? Podes passar. Aqui é o casarão lá da Quinta, já é um casarão mais moderno, e aqui, para mim, é o que espelha, esta imagem, ela espelha exatamente o que é a Quinta da Vinha. É uma vinícola familiar, onde quem toca são os 3 irmãos, extremamente regional, e aqui, na altura da vindima, é os vizinhos, é os familiares, é os amigos que se juntam e que vão fazer a vindima juntos, e que vão fazer a colheita 100% manual, e que escolhem aquele cacho que está melhor, deixam para o lado aquele cacho que não está tão bom, e normalmente é a altura de mais festa, é a altura da vindima. Algo muito regional mesmo, então é uma vinícola extremamente pequena, familiar e boutique. Isso se reflete nos vinhos. Aqui a gente costuma brincar que é o crossfit do português, que são os 2 sócios da Quinta da Vinha, o Francisco e o Godofredo, os 2 irmãos, a fazer a pisapé. Então, o vinho Cesto de Pedra Verde tinto ainda é feito com o tradicional pisapé, e mais uma vez toda a família e os amigos em volta. É uma festa, a altura da vindima. Estas épocas lá são extremamente festivas e de união familiar e entre amigos, então é uma forma muito interessante de se fazer vinho. Então eles usam ainda o pisapé para fazer o Cesto de Pedra Verde tinto. Pode passar. Quinta da Vinha, porquê que nós temos no nosso portfólio, porquê que nós escolhemos? A região dos vinhos verdes é uma das regiões hoje que mais cresce no Brasil e que o Brasil mais procura. Toda uma história, né? É provavelmente a vinícola, acho que com mais história que nós temos aqui no nosso portfólio. Familiar, produção extremamente artesanal e limitada, tem ainda todo o conceito do pisapé. Exclusividade, é uma vinícola que ela em Portugal, ela vende muito regional, ela vende ali a um raio de 30, 40, 50 quilómetros, e nunca parou para pensar em fazer grandes exportações. Então são vinhos extremamente raros, extremamente exclusivos. Para vocês entenderem, eles fazem apenas 3 rótulos, só. Eles agarram nesses 3 rótulos e põem 2 rótulos diferentes, viram 6 vinhos, mas eles só têm 3 rótulos. Então é isso.
é um branco, um tinto e um espadeiro, que é um rosé de verde. Não fazem mais. Então é algo realmente muito raro, muito exclusivo. Podes passar. Então este é o vinho. Este é o Sexto Pedra Verde Branco. É um vinho, na minha opinião, é um verdadeiro vinho verde. Tá? Ele tem as 5 castas mais características da região dos vinhos verdes. Tem Alvarinho, tem Azal, tem Arinto, Loureiro e Trajadura. É um corte muito equilibrado, é um vinho extremamente gastronómico, tá? Tão leve quanto os anteriores, mas é um vinho já num padrão de vinho verde diferenciado. Vale referenciar, mas não conseguiu ainda, vale referenciar que o vinho, nós temos aqui ele em estoque, mas ele está chegando, reposição dele, e ele já vai vir naquela garrafa igual à do Alvarinho, aquela garrafa maiorzinha, e ou seja, o que vai trazer uma apresentação completamente diferente. O rótulo também vai ficar extremamente mais elegante e vai-lhe dar um degrau ainda acima de vinho. É um vinho muito, muito interessante para sushis, é um vinho extremamente interessante para frutos do mar, que seja para a beira da piscina, que seja para saladas, carnes brancas. É um vinho excepcional, com aquela característica muito típica de vinho verde, aquela acidez e aquelas borbulhinhas na boca que fazem totalmente a diferença no vinho verde. E temos também o Sexto Pedra Verde Tinto. Este é um vinho completamente diferente, né? Provavelmente, não sei se quem está aqui, provavelmente ou nunca experimentou ou nem nunca ouviu falar do que é um verde tinto. Então ele é um vinho verde, mas tinto, feito com 100% vinhão. Qual é a diferença? É um tinto que se toma gelado, não é um tinto que se toma à temperatura ambiente, é um tinto que se toma mais gelado do que o normal. É um tinto que vai ter a mesma característica dos vinhos verdes, aquela pequena acidez, aquela pequena borbulhinha na boca. Então é um vinho diferente. É um vinho muito versátil. Ele continua a ser um vinho tinto que vai harmonizar com carnes, que vai harmonizar com pratos um pouco mais intensos. Ele continua a ser isso, mas com uma grande vantagem da diferença. Acho que provavelmente, se nós procurarmos em portfólios no Brasil, vamos encontrar 1, 2 referências de vinho verde tinto, 3 no máximo, não sei, não devemos encontrar muito. Então é algo muito diferenciado, muito exclusivo, muito único, e muito, eu entendo como uma grande oportunidade no mercado que é o Brasil, que muitas vezes tem mais tempo de calor, e nós conseguimos em um momento de calor tomar um tinto gelado, né? Não é como muitas vezes algumas pessoas tomam, né? Um tinto que não deveria de ser, tomar gelado e ainda pôr gelo lá. Não estou a falar disso, mas este naturalmente se toma gelado, e é assim que ele deve ser apreciado. Não tão gelado como um branco ou como um verde. Então ele tem algo extremamente interessante para vocês utilizarem pontualmente em restaurantes, em empórios diferentes, em confrarias, em pessoas que realmente querem degustar algo diferente. Pode falar, Alexandre. 2 comentários pessoais a respeito do Cesto de Pedra. Primeiro, do branco. Ele tem uma cremosidade que os outros não têm, né? Ele é um vinho que ele tem mais corpo, ele tem, eu não sei se ele passa por batonagem também, como é que é, mas ele tem um perfil superior aos vinhos do Casalinho nesse sentido, o que torna um vinho mais elegante, enfim, muito mais gastronômico também, sem dúvida nenhuma. E o vinhão, eu tive a oportunidade de provar também, mas antes disso já conhecia vinhão. Eu costumo dizer que, assim, se você tomar cegas sem saber o que você está tomando, você acaba dizendo que você está tomando um vinho branco, porque ele tem todas as características de um vinho branco, né? No entanto, ele é tinto. E muitas pessoas torcem o nariz para o vinhão justamente porque isso causa uma confusão tremenda. O cara põe na boca esperando uma coisa, e aí, por conta da cor, né? Por ser Ele um vinho tem tinto, cor de tinto, mas as tem características de corpo branco. Exato. branco verde. Então ele Exato. é uma experiência. É uma experiência. Dá uma bagunçada para quem não está esperando, não sabe o que esperar, enfim, não conhece e nunca teve essa experiência. Então é muito interessante. É um negócio para se trabalhar diferente, como você falou.
acho que tem oportunidade até pelo ineditismo, por ser uma coisa inusitada, né? Inusitado, exatamente. Tem que educar o público a respeito dele, né? E é isso mesmo. E esse resultado que o Alexandre falou se dá justamente pelo pisa-pé. Porque o pisa-pé, imagina aqueles pés todos que não só pisam, mas eles vão meio patinando naquele tanque de cimento ou de granito áspero. Então ele extrai muito rápido cor, né? Mas como a casca fica muito pouco tempo em contato com o mosto, ele não extrai corpo e nem tanino. Então ele extrai muita cor muito rapidamente, porque ele não só esmaga, como ele estraçalha a casca toda, ela fica como se quase se batesse no liquidificador aquela casca, né? Mas ao mesmo tempo, muito rapidamente ele é retirado de dentro do mosto e ele vai fermentar sem a casca. Então ele dá uma cara, uma cor muito fechada de vinho tinto e na boca extremamente delicado, como se fosse um branco. É isso mesmo que o Ale falou. Por aí que vai. É o famoso tinto para frutos do mar, para peixes, que é uma coisa que você não pensa, né? Que dá aquela sensação metálica e ruim quando você fala de um tinto com tanino e que nesse caso tá perfeito, né? Só que ele consegue também harmonizar com carnes. Ele é engraçado. Sim. Ele é muito versátil. Só que ele tem que ser explicado. Porque se apenas um catálogo e apenas uma lista de preço e o cara vai olhar, isso é tinto. Tem um caos, né? Contar um caos, tem uma parceira nossa lá do interior de São Paulo até, que comprou uma caixa para provar, para vender para os clientes dela, e abriu 3. Abriu o primeiro, mas tá estragado. Abriu o segundo, não, tá errado isso aqui. No terceiro dela, não, os 3 estão estragados do mesmo jeito. Então, claro, faltou explicação, né? Aí que ela foi depois entender o que era o vinho. Porque se vai tomar como se fosse um Malbec, como se fosse um Carmenère, como se fosse um do Alentejo, um do Douro normal, vai te decepcionar, porque realmente é muito diferente. É muito essa confusão. Vamos para frente, meus amigos. Temos um portfólio extenso. E o terceiro produtor de vinho verde que a gente tem é o MCF, Manuel Costa e Filhos, é o mais recente, entrou no portfólio agora, no portfólio 2022. Essa foto eu gosto muito de botar, é da propriedade deles, e tem essa paisagem super verde, né? E há quem diga que os vinhos verdes têm esse nome por causa da paisagem muito verdejante. A gente sabe que não, né? Quem sabe a história verdadeira é porque realmente as uvas eram feitas e colhidas com pouco estágio de maturação e davam resultado a vinhos que têm características como se fossem colhidos com uvas verdes, porque na verdade elas eram verdes mesmo. Só que os produtores da região tinham vergonha disso. Achavam que isso é uma coisa que desvalorizava o seu vinho. Então, plantaram essa história de que a região era verde, por isso que o vinho é verde. Hoje em dia, não. Hoje em dia é uma vantagem essa história do vinho ter sido feito com uva verde, que traz aquela acidez, pouco álcool e todas as características que fazem esse vinho único, né? Então, MCF. Essa é uma foto que eu gosto muito de mostrar também, porque isso aqui mostra o que é vinícola. Inox, 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 inox. Não tem nada de madeira aqui, nem o piso, eu acho que capaz dos caras não ter nem portão de madeira, não tem nada de madeira. Por quê? A característica, uma baita vinícola, faz 1 milhão de garrafas por ano, eles fazem o que está na última frase desse slide: vinhos jovens, frescos, frutados e saborosos. Não tem intenção de fazer vinho complexo, não tem intenção de fazer vinho encorpado, não tem intenção de fazer nada disso. É o DNA da vinícola fazer vinho jovem, fresco e frutado. E conseguem. O que temos, então? Temos um Minha Adega. É o primeiro vinho que eles lançaram, ainda no final da década de 80, lá no início da década de 90, quando começaram a produzir. O seu Manuel Costa, e depois foi para os filhos, e agora já está na mão dos netos a vinícola. Por que a gente trouxe esses vinhos? Primeiro que a gente se deu conta, quando houve a quebra de estoque do 1944, que a gente precisava ter uma opção de vinho verde e também de alvarinho, e eles vão nos entregar um alvarinho aqui muito interessante nessa vinícola. E também, esse aqui é o nosso primeiro vinho verde com screw cap. Então, vinho para tomar, às vezes, na beira da piscina, na beira da praia, num barco, num evento, numa balada, que não precisa de saca-rolha, é muito interessante. E Manuel Costa e Filhos tem muito isso. Então, Minha Adega é o nosso vinho verde hoje mais barato do portfólio. Aquele vinho verde super, super, super leve.
mais ainda do que os do Casalinho, tá? Ele é mais ligeiro, ele é um vinho verde para beber sem pensar, beira de piscina, beira de praia, beira de rio, enfim, vinho para beber bem casualmente, né? Screw cap, essa é uma grande vantagem. E, opa, desculpem, acho que entrou alguma coisa aqui. Qual é a graduação alcoólica dele? Vocês têm essa informação? Saiu da tela minha apresentação? Voltei, né? Graduação alcoólica, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas em torno de 10%, Ale. Faltou aqui na nossa ficha, né? Mas é pouco alcoólico, tá? É aquele vinhozinho bem ligeiro mesmo. Depois eu posso te confirmar na ficha técnica oficial dele. Além disso, então vai subindo a linha, tá? Então vai para Melodia. Tem Melodia no Brasil, outros, né, da Manuel Costa e Filhos, mas não é este Melodia aqui, Alvarinho e Loureiro, 50% Alvarinho, 50% Loureiro. Este Melodia aqui é só a gente que traz com essa composição. Screw Cap, né, também, ele já vai ganhando um pouco mais de corpo, um pouco mais de aroma, esse que vai se assemelhar bastante com os vinhos do Casalinho, com Três Marias e com Montemar, tá? Mas ainda assim, apesar de ter 50% de alvarinho, é um vinho ligeiro, é um vinho que não vai, assim, pegar um corpo muito alto por causa do alvarinho, né? Porque mesmo o alvarinho deles, eu vou falar dele em seguida, não é um alvarinho tão pesado quanto o 1944. Então, é um alvarinho, mas ele mantém uma elegância, uma facilidade de beber muito grande, tá? O Magnate. É um alvarinho que chega a bom preço no mercado, chega a muito bom preço, para um alvarinho 100%. E ele é um pouco mais leve, um pouco mais ligeiro do que os alvarinhos convencionais, tá? Uma boa apresentação, uma garrafa bonita. Mas, na minha opinião, na nossa opinião da importadora, o grande destaque dessa vinícola no nosso portfólio é esse vinho aqui, Maria do Casal. O Maria do Casal, de novo, tem uma coisa interessante no método de abertura. É um vinho verde em garrafa de espumante com rolha de espumante. Por que isso, né? Não é espumante, é um vinho verde, mas tem a facilidade de abertura. É uma solução muito criativa, na minha opinião, para ter um vinho fácil de abrir, qualquer um gira a mão ali e arranca a rolha, ou seja, não precisa de saca-rolha, mas não é o screw cap, não fica tão casual como screw cap, dá uma elegância, né? Mas não precisa ter toda a pompa e circunstância e às vezes a dificuldade num evento, numa balada, numa beira de piscina, num casamento, numa formatura, sei lá, de abrir um vinho com facilidade. Então, é muito interessante, muito bem apresentado, e é um vinho que tem uma pegada, lembra um pouco o vinho verde branco da Quinta da Vinha, tem aquela untuosidade que o Ale comentou, tem uma certa cremosidade, um amanteigado, diria, assim como o Cesto de Pedra, mas tem uma acidez muito legal que compensa bastante. Então, bastante mineral, é um vinho completamente fora da curva, assim como o Cesto de Pedra. Eu acho que ele iguala ao Cesto de Pedra como os dois melhores vinhos verdes do nosso portfólio para esse perfil. Tirando os alvarinhos, que daí é outra categoria de vinho, outro tipo de vinho, né? Nesses vinhos verdes, que é aqueles cortes clássicos aqui, ó, alvarinho, avesso e loureiro, né? Quando entra as trajaduras, o azal, os loureiros, etc. Então, esses vinhos de corte básicos, ligeiros, fáceis de beber, eu acho que o Maria do Casal e o Cesto de Pedra se destacam. Só que o Maria do Casal tem uma apresentação muito legal. O Cesto de Pedra agora vai chegar com uma apresentação compatível também com o que tem lá dentro. Então, é um vinho muito interessante. Podem trabalhar muito ele, porque vende e roda bem. O pessoal se interessa pelo tipo de garrafa. Porra, mas é uma garrafa de espumante, que negócio é esse? Não, é vinho verde, não é espumante, mas tem essa apresentação muito interessante. Tá? A harmonização não estou nem falando, porque todos eles é a mesma coisa. Beira de piscina, beira de praia, sushi, carne branca e assim por diante. Bom, fechamos então a região dos vinhos verdes, perdemos aqui aí uns 40 minutos, mas é importante porque é onde a gente tem mais rótulos e mais vinícolas. Tá? Daqui para frente a coisa anda um pouquinho mais rápido. Seguindo pelo norte de Portugal, vamos para Trás-os-Montes,
que é a região vizinha, né? Ao norte também, logo ao lado da região dos vinhos verdes, temos uma região que, apesar de muito próxima, é completamente distinta. E Portugal tem isso, às vezes viaja 30 quilômetros, tem outra paisagem, outras castas, outro tipo de vinho. Então, Trás-os-Montes guarda muito mais semelhança com o Douro, por exemplo, em termos de castas e características de vinho, do que provavelmente com os vinhos verdes, né? Aqui nós temos uma vinícola chamada FG Wines, tá? Essa aqui é a cidade de Montalegre, tem esse castelo. Eu destaco porque a logo da vinícola é esse castelinho aí, da cidade de Montalegre. Algumas vinhas, né, as montanhas lá ao fundo, uma das regiões mais altas de Portugal. Eles trabalham e produzem praticamente, praticamente não, trabalham duas marcas, a linha Catavelo e a linha Montalegre, tá? São vinhos de altitude para o padrão português, tá? As vinhas são plantadas acima de 650 metros e a adega dos caras fica a 1.000 metros de altitude acima do nível do mar. E então isso é uma coisa que ele defende como algo que dá uma diferença no vinho. Então as vinhas são plantadas lá 650, 750, 800 mas depois de colhido vai ser produzido uma altitude maior, que é mais fresca, tem menos oxigênio, tem menos oxidação e traria então maior acidez, frescor e elegância aos vinhos. Recentemente plantaram a vinha mais alta de Portugal, a 1.050 metros de altitude, e já estão tendo algumas colheitas ainda experimentais, mas com bons resultados. Já viram que vai ser possível produzir comercialmente em acima de 1.000 metros em Portugal. Claro, em outros lugares se faz isso, aqui em Santa Catarina se faz isso em São Joaquim, a gente sabe que se faz, mas para Portugal é uma novidade. Vamos lá, então. Temos o primeiro vinho da linha, o Catavelo, né? Catavelo 2019, tinto. Então, castas tradicionais de Trás-os-Montes. Daqui para frente, não só daqui para frente, quando a gente falava dos verdes também, uma coisa que a gente busca muito no portfólio é tipicidade. Então, nós temos verdes que se parecem com vinhos verdes. Nós temos vinhos de Trás-os-Montes que têm a tipicidade, a cara de Trás-os-Montes. Um dos apelidos dessa região é o Barolo português, né? Por quê? Porque são vinhos que têm aquela altitude, um clima mais fresco, seria uma paisagem mais ou menos parecida com o Piemonte, e acaba tendo vinhos que lembram um pouco os Barolos. Eles são tânicos, né? Mas é um tanino fino, muito elegante, né? E não precisa ganhar um corpo muito alto para ter aquele tanino, assim como os Barolos. Então, às vezes tem um corpo médio, médio-alto, e o tanino é lá em cima. Mas é um tanino que, como tem uma acidez muito gostosa, muito equilibrada, logo a boca saliva muito, apaga aquela amarrada que o tanino dá e dá uma experiência muito interessante. Quem já bebeu o Catavelo está fazendo bastante sucesso, chegou há pouco tempo no portfólio, já estamos trazendo a reposição, porque está girando muito bem. Então, as castas, né, Tinta Roriz, Touriga Nacional, essas aqui a gente escuta falar bastante em vinhos do Douro, né, Touriga Franca, ali a última, mas tem duas aqui, Tinta Amarela e Bastardo, que são muito características de Trás-os-Montes, tá? Tinta Amarela é a mesma trincadeira do Alentejo, de Setúbal, mas aqui ela ganha outro nome. Em Portugal tem nomes diferentes porque as uvas também se comportam de forma diferente nas diferentes regiões, né? A trincadeira não é a mesma coisa que a tinta amarela, é a mesma casta, tem o mesmo DNA, mas a tinta amarela, ou seja, ela em Trás-os-Montes se comporta diferente do que a trincadeira no sul. Então é isso, o vinho jovem não passa na madeira, né? Mas extremamente envolvente, muito elegante, muito bem construído o vinho, né? Um vinho realmente diferenciado. E aí, outro vinho de custo-benefício, né? A gente traz ele e a gente fez um sacrifíciozinho de margem na importadora para poder entregar ele no mercado num preço que a gente acha que está muito bom, né? Então, é um vinho que a gente espera assim, um grande sucesso de vendas do Brasil, e a gente aposta bastante nessa marca, nesse vinho. Então, temos também o vinho de entrada da linha Montalegre, como eu falei no começo, tem o Catavelo e Montalegre. A Montalegre seria uma linha um pouquinho superior, assim, já parte, né, de um vinho um pouquinho mais de preço, né?
Esse aqui, Touriga Nacional, tinta roxa e tinta amarela, ele é um vinho que tem um pouquinho mais de elegância do que o Catavelo. O Catavelo tem aquele tanino, tem aquele corpo. Esse aqui é um vinho que ele dá uma pegada um pouco mais elegante, né? Ele não tem o mesmo tanino, o tanino dele é mais fino, ele é mais redondo, ele é um pouco mais frutado também, né? Então é um vinho diferente. Os dois são linha de entrada da vinícola nas duas marcas diferentes. E temos o Catavelo Reserva, né? Que daí traz as castas tradicionais lá, a tinta amarela, a tinta roxa, mas com 12 meses em barricas de carvalho francês. E aí já pegamos um vinho que vai para muito mais complexidade, traz todas aquelas características de um verdadeiro reserva, né? Mais corpo, o tanino arredonda um pouquinho mais, ganha corpo, ganha um pouco mais de alcoolemia e uma complexidade muito interessante. Evolui demais na taça, vai modificando muito. O FG Wines são vinhos muito caprichados. O que o Francisco Gonçalves faz aqui em Trás-os-Montes é um trabalho realmente excepcional. E temos esse apelo, não é comum, não é fácil achar vinho de Trás-os-Montes no Brasil, né? A gente vê muito Alentejo, a gente vê muito Dão, a gente vê muito Lisboa, a gente vê muito vinho verde, a gente vê muito tudo. E tem algum Trás-os-Montes, mas não é tão fácil. Então, o grande apelo desses vinhos, primeiro, a qualidade excepcional que eles têm, né? E segundo, uma região tradicionalíssima em Portugal, tanto para gastronomia, como para produção vinícola, quanto para produção cultural, né? E não é fácil encontrar isso aqui no Brasil. Então, temos uma linha completa de vinhos de entrada, que seria o Catavelo. A gente considera o Montalegre, então, como se fosse uma linha intermediária, e o Catavelo Reserva um vinho de linha mais premium. E já embarcou em Portugal e vai chegar no Brasil nos próximos meses, aí, em seguida o Catavelo branco, tá? Faltava, vai vir. E, de novo, tipicidade. Vejam as castas, né? Viozinho, Arinto, Gouveio, Fernão Pires e Rabigato. Então, Portugal e suas castas fantásticas, né? Já entra um Rabigato aqui, já entra o Viozinho, coisas que não tínhamos no nosso portfólio e vai vir muito bem. É um vinho excepcional também. O Carlos Albino já provou lá em Portugal, ou seja, já passou pela chancela do nosso curador, nosso Wine Hunter, então sabemos que vai vir muito bem. E já encomendamos com o Francisco Gonçalves, já fica em primeira mão aqui, para a próxima vindima, que vai acontecer agora no início do segundo semestre. Ele já nos prometeu um Catavelo rosé, naquele estilo rosé meio Provença, assim, um salmão clarinho, bastante ligeiro, para poder fechar a linha completa de branco, tinto e rosé de Catavelo, e daí para cima, daí só explorar as linhas mais complexas. E já agora o de profundidade também. Isso também, isso também. Ele tem uma experiência que ele produziu lá, ele colheu um vinho premium, fez um vinho reserva e deixou um lote maturando nas garrafas a 1.000 metros acima do nível do mar e outro lote maturando 30 metros abaixo do nível do mar, ou seja, no fundo do mar, no litoral de Portugal. Ficou lá por, acho que 1 ano, 12 meses, se eu não me engano, de 9 a 12 meses, não me lembro agora, e agora ele está, entre aspas, colhendo esses vinhos lá no fundo do mar e vai então produzir uma edição especial onde vai entregar numa caixa especial os 2 vinhos para ser vendidos juntos, né? Um na altitude e um no fundo do mar. É o mesmo vinho, só foi estagiou em condições diferentes para que a pessoa tenha uma experiência única, inusitada e diferente. Então isso também conseguimos e vai vir um lote aí pequeno para o Brasil, um vinho para um presente, para uma situação especial, para uma homenagem, para um vinho, uma experiência realmente enológica para quem é curioso e gosta dessas coisas diferentes, né? O vinho que vem do fundo do mar vem cheio de craca, cheio de, né, daquelas, capaz de ter até um caranguejo morando lá, sei lá, numa craca daquelas. Então é muito interessante, vem lindo, ele mostrou as fotos, ela vem todo marcado de fundo do mar, assim, é muito, muito interessante, muito bonito. E a experiência deve ser muito interessante comparar os dois, né? Para uma confraria, eventualmente, e assim por diante.
Muito bem, meus amigos. Seguimos. Vamos para o Porto e Douro. Região de Porto e Douro. Estamos descendo, então, aqui pelo interior de Portugal, logo ao sul da região de Trás-os-Montes. Temos a região de Porto e Douro. Temos aqui, então, uma vinícola fantástica, pequenininha, 30 hectares, de puro DNA do Douro. Quinta da Devesa. Quinta da Devesa, aqui o casarão, algumas fotos das vinhas, né? Foto de Douro, né? Coisa linda, né? E aqui está o nosso Wine Hunter, ali quando foi lá visitar, percorreu as caves. Isso aqui é a prova que a Alma Lusitana tem curadoria local. E esse é um mote interessante também que a gente tem que vender. Quando a gente vai vender uma Lusitana, a gente tem que vender isso. Não, existe um sócio que mora lá, é esse senhor aqui bonito, ele faz a curadoria pessoalmente, ele prova vinho por vinho e não vem vinho para o Brasil que não seja aprovado pelo nosso Wine Hunter, provado e aprovado pelo Carlos Albino. É o nosso especialista em encontrar bons vinhos e, por sinal, está fazendo um trabalho excepcional nesses 2 anos de empresa. Tá aqui ele, vocês acham que ele está feliz ou está triste? Olha a carinha do moço. Então, só para contar um pouquinho da história da vinícola, em 1756 aconteceu a demarcação das vinhas do Alto Douro. Todo mundo sabe, ou a maioria sabe, é a primeira região vinícola demarcada do mundo, né? Foi feito isso para combater a falsificação de vinho do Porto que estava acontecendo, porque só quem tinha o direito de explorar a exportação de vinhos dessa região eram os ingleses, né? Então era um commodity exclusivo de empresas inglesas. Por isso que a gente tem tantas empresas com nome inglês, né, na região do Porto, vinho do Porto. Então os ingleses demarcaram, junto com Portugal, demarcaram para diminuir a falsificação e o contrabando, né, para que os produtores não conseguissem vender também por baixo do pano. E lá em 1844, por que eu estou contando essa história? Porque em 1844, então, o barão de Forrester, um barão inglês, veio da Inglaterra e fez o primeiro mapa da região demarcada e apontou quais eram as vinícolas que estavam produzindo vinho do Porto, né, para um maior controle da coroa britânica, né? E nesse primeiro mapa que foi feito da região do vinho do Porto consta Quinta da Devesa. Está lá com esse nome, com a mesma localização, com as mesmas coordenadas geográficas, ou seja, já estava lá. Então é uma vinícola que podemos dizer que produz vinho do Porto desde o início, né? Não se sabe quando é que começou a produzir, mas no primeiro mapa da região já estava lá produzindo e exportando vinho do Porto. Em 1941, a família Fortunato compra essas terras, então, vamos lembrar que é a região final de Segunda Guerra Mundial, né? E então assumem a vinícola e começam a produzir exclusivamente vinho do Porto, até os anos 2000, quando então, no ano de 2004, começa a produzir também vinhos DOC Douro. E com um êxito excepcional, extremamente. Se algum cliente gosta de vinícola premiada, pode indicar aqui na da Devesa, tem todos os prêmios que quiserem. Eu não trouxe aqui, não vou listar, mas se acessarem o site deles, eles listam lá todos os prêmios e tem prêmio todos os anos, em todos os vinhos. É impressionante. Então, partimos do primeiro, Quinta da Devesa. Eu já estão todos os prémios na tabela de preços, vai estar tudo lá. Quero ver caber. Quero ver caber. Quinta da Devesa, 2019 tinto, né? Então, eu vim de entrada, entre aspas, da vinícola. Vamos lembrar que é um DOC Douro que já parte de uma qualidade completamente excepcional, tá? E com o DNA do Douro. O que é o DNA do Douro? O DNA do Douro é esse corte das várias uvas tradicionais que compõem a região do Douro. Então, vejo ali, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca, né? Só as 4 castas básicas do Douro, né? Das tintas. E esse eu vi que não passa na madeira, ele fica só no inox, estabilizado lá. Mas ele pega uma complexidade muito interessante. Frutos silvestres, uma nota de chocolate, uma nota balsâmica, e muito elegante, muito fino. É difícil exemplificar, mas a gente sente o aroma desse vinho, tu pensa em Douro.
é incrível, né? Ele tem um DNA muito marcado do Douro, muito marcado do Douro. Teve um parceiro nosso, um distribuidor, que falou: pô, esse aqui é um vinho tinto com cheiro, com aroma de vinho do Porto. Na hora eu não entendi direito, mas aí eu fui entender. Não, é um aroma de vinho do Douro, né? Que é aquele, por exemplo, um Porto Rubi, tirando aquele álcool que sobe às vezes bastante, tem esse aroma. Essa pegada dos solos de xisto, né? De uma certa altitude, né? Que os vinhos atingem, então, complexidade aromática, elegância, boa acidez. Então, é um vinho muito característico do Douro. Temos ele na versão tinto e rosé. Esse rosé aqui, meus amigos, é completamente excepcional. É um vinho que eles fizeram há poucos anos, decidiram fazer. Por quê? Porque identificaram que entre os diferentes relevos e faces daquelas montanhas, daquelas platôs de vinhas do Douro, tinha um pedaço de vinha lá que dava uvas com maior acidez, com maior frescor, porque talvez fossem viradas para uma insolação menor, ou enfim, por algum motivo eles detectaram isso. E entenderam que dali poderia sair um excelente rosé, e fizeram. Então, tinta Roriz, Touriga Nacional, tinta Barroco, Touriga Franca. Vejo que o corte é muito parecido, mas lá na vinha acharam um lote de uvas mais ácidas e, portanto, poderiam produzir um rosé excepcional. E conseguiram. Ele é completamente diferente. No nariz, ele é muito gostoso, mas na boca, ele é, para mim, muito diferente. Untuoso, marcante. Ele tem uma pegada surpreendente em boca, que realmente tu sente aquele frescor, aquela acidez que eles buscaram lá na vinha, ele chega perfeitamente na taça. Tá? Então, um rosé completamente excepcional. Tem aquele rosé coloração bem elegante, tipo sul da França, né? Tipo Provence, meio salmãozinho, rosa pálido, mas é completamente excepcional, tá? Vamos em frente. Temos o Quinta de Defesa, então, reserva, 2013, já está praticamente esgotado, então agora já está vindo 2015, tá? Só para vocês saberem, o 2013 temos aí umas 10 caixas, talvez, ou 12 na importadora, está chegando aí um lote de 2015 para substituir. Porque está esgotado em Portugal. Para terem uma ideia, a Quinta da Devesa produz, no total da vinícola, 50 mil garrafas ano, 50 a 55 mil garrafas ano, sendo 25 mil de vinho do Porto, sendo 15 mil de vinho do Porto e 40 mil de vinhos tranquilos. Tá? Então, são produções limitadas. Aquele rosé ali são 3 mil garrafas ano, por exemplo, esse aqui. Né? Os tintos vão aí entre 8 mil garrafas ano, os reservas um pouco menos. Então, são vinhos que não são vinhos para grandíssimos volumes. A gente tem volumes razoáveis, bem bons, para o nosso tamanho de importadora hoje. A gente encontrou esses caras na Pro Wine no passado. Eu e o Carlos estávamos lá, encontramos o Felipe, que é o representante comercial, o diretor comercial deles, e ele nos falou: olha, tiveram aqui várias importadoras grandes, mas eu não quero uma importadora gigante. Nós não temos uma vinícola para compor o portfólio de uma Grand Cru, de uma Adega Alentejanha. Nós queremos uma importadora que possa nos dar uma atenção e trabalhar o nosso vinho da maneira como ele deve ser trabalhado, né? Nas pequenas quantidades, no cuidado de apresentação, na montagem dessa marca, na composição da marca no Brasil. Então, está chegando pela primeira vez no Brasil agora, e a gente, então, fomos escolhidos porque temos esse perfil de tentar fazer a marca no Brasil. Não botar mais um lá no portfólio e trazer um container fechado, 2, 3, 4, 8 por ano e vender de qualquer jeito. Tá? Então, o vinho para ser vendido com cuidado, com capricho, porque ele entrega isso. Temos também um 100% Touriga Nacional, ou seja, Quinta da Devesa Touriga Nacional Douro Superior, é como eles chamam. E eu acho que tem um apelo muito grande, 100% Touriga Nacional. Né? 12 meses em barricas de carvalho, mais no mínimo 12 meses em garrafa, ou seja, é um vinho que tem um capricho muito grande. A apresentação é linda, né? É super complexo, tem aquela pegada floral no aroma, bastante encorpado, mas sem passar do ponto.
Quinta da Devesa é isso, tem muita elegância, tem muito DNA do Douro, são vinhos que sempre surpreendem e tem o resultado final na taça é sempre superior ao preço que eles custam. Por mais que esses aqui, o Reserva e o Toriga, sejam vinhos que não são baratos, mas eles entregam muito na taça. E temos também deles um LBV, um Porto LBV, Late Bottle Vintage, né? Um vinho que ficou já então 4 anos em tonéis de carvalho para chegar pronto na garrafa. Esse é um vinho do Porto que tem aquele dulçor, mas vai ter também muita acidez e taninos bem marcados. Não é uma coisa tão fácil de achar no Brasil um vinho do Porto com bastante tanino, né? Quem curte vinho do Porto, quem gosta, entende, vai entender que isso aqui é um vinho do Porto completamente excepcional também. Tá? Então, um Porto Late Bottle Vintage, ou seja, um Porto bem superior, não é aquele Porto corrente comum para vender a baratinho no supermercado ou nas adegas. É um Porto um pouco mais diferenciado e já tá no container, está chegando nosso primeiro Porto Town 10 anos. Tá? Esse ainda não está no mercado, mas vai vir. Ou seja, já é um Town com 10 anos de envelhecimento, né? Ou seja, tem bastante qualidade, um diferencial muito grande. Muito bem. Segundo fornecedor de Porto e Douro que temos é a Gold Drink, na Quinta Vale de Sapos. A Gold Drink é uma empresa familiar também, focada na produção de vinhos do Douro, do Porto e Doc Douro, né? Porto e Doc Douro. Tem a Quinta de Marrocos, que é uma quinta que eles têm vinhos, e tem a Quinta Vale de Sapos, que é uma linha mais despojada, e foi essa que a gente trouxe do Brasil. Por quê? Porque é difícil só trazer Porto de preço alto, né? Nós precisamos de um Porto que vai ter um preço um pouquinho mais palatável, digamos assim, para poder girar um pouquinho. Então, teremos aqui na Quinta Vale de Sapos o Porto Branco, Ruby e Tawny. Tá? É bem interessante. Esse branco, para quem conhece vinho do Porto Branco, ele tem uma leve oxidação. Não é um vinho do Porto como se fosse um Porto Ruby branco. Não dá para falar isso, tá? O Ruby tem que ser tinto, né? Então, tô gravando aqui, daqui a pouco alguém vai, daqui a pouco ouvir, daqui a um tempo vai dizer que eu tô falando besteira. Mas ele teria uma pegada como se fosse um Tawny de vinho branco. Ele tem lá os seus 3 ou 4 anos de envelhecimento em carvalho, mas eles deixam ele oxidar um pouquinho. Então vem um toque de amêndoa, de damasco, muito interessante, tá? Ele sai daquela característica de vinho do Porto Branco, que é só mais notas de mel e algumas frutas secas. Não, ele vai para uma amêndoa, ele vai para uma amêndoa doce, tipo esses doces portugueses que levam ovos e amêndoa, assim, então é uma pegada assim. É muito, muito, muito. Esse branco que é completamente excepcional, na minha opinião. E aí temos um Ruby, né, que é o Ruby tradicional, bem frutado, mas muito equilibrado. E o Tawny, né, já tem um pouco mais de uma pegada de baunilha, por uma tosta ali da madeira. E é um Tawny bastante gostoso e equilibrado também. Então, a Quinta Vale de Sapos é o nosso fornecedor de portos mais correntes, vamos dizer assim. Não são correntes, nenhum deles é muito barato, mas bem mais barato do que os portos da Quinta da Devesa. Vamos em frente, meus amigos. Bairrada. Descendo, então, em direção ao sul, ali, naquele pedacinho roxo, está a Bairrada. Principal região produtora de espumantes, tá? A vinícola se chama Adega Rama e a marca de espumante é essa que está na tela aí, Ramicelas, tá? Por que a gente escolheu Adega Rama e Ramicelas? Tá aqui, né, algumas fotos da região. Bom, Bairrada é a principal região de Portugal para produção de espumantes. Sempre Adega Rama, sempre pelo método clássico. Portugal faz muito método clássico, né? Faz pouco método Charmat. Sempre na Adega Rama tem a baga no corte, tanto das brancas quanto das rosés. E tem um enólogo muito importante, Antônio Celas. Esse cara é uma das referências em espumantes em Portugal. Ele também é enólogo das Caves da Montanha.
Só que aqui na Adega Rama ele faz um trabalho muito mais autoral. Enquanto os Cavos da Montanha produzem lá seus 3 milhões de garrafas por ano, a Adega Rama produz suas 90 mil. Então é um trabalho muito, muito, muito mais caprichado. Tá? Muito mais. Não dá para ser artesanal, é uma vinícola de porte médio, mas é um trabalho mais cuidadoso, vamos dizer assim. E já vou explicar por quê. Então, RS, Adega Rama é a vinícola, RS porque Rama e Celas. É uma junção da Adega Rama com Antônio Celas, tá? Por isso que é RS, né? Rio Grande do Sul, né? RS branco bruto. Seria uma espumante primeira que a gente traz, então, seria a espumante de entrada da vinícola, vamos dizer assim. Bical, Arinto, Chardonnay e tá ali, ó, baga. Então, sempre vai ter baga. Espumante da bairrada tem que ter baga, né, no corte. Não é uma regra, mas a gente acredita que se vai trazer espumante da bairrada sem ter baga, não faria muito sentido, tá? Todas elas, tanto a RS branco bruto como a RS rosé bruto, o principal diferencial, na minha opinião, elas têm uma cremosidade na boca excepcional. Ela forma uma mousse, né, como eles dizem. Quando a espumante bate na boca, se mistura com a nossa saliva, ela libera uma nova lufada de gás carbônico e ela dá uma arredondada que fica extremamente cremosa em boca. Então, tanto a branca como a rosé tem isso. Tá? Na rosé, baga, de novo, Pinot Noir e Touriga Nacional, então 3 castas tintas que vão fazer a espumante rosé. E o destaque da Ramicelas é essa aqui, RS Baga Blanc de Noir, é uma espumante 100% baga. E por que ela é importante? Porque ela tem esse selo aqui, ó, o selo Baga Bairrada. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso. Essa aqui é uma iniciativa da Comissão Vitivinícola da Bairrada para valorizar os espumantes da Bairrada. Tá? Foi criada em 2015, né? Uma iniciativa, então, da Comissão Vitivinícola, e alguns critérios são muito importantes. Tem que ter, no mínimo, 85% da casta baga, sendo que eles falam que o ideal é que seja 100%, como a nossa ali é, sempre pelo método clássico, e tem vários critérios, né? Tempo mínimo de estágio em contato com as borras, algumas características organolépticas, físico-químicas, notas de prova, para poder ser chamada de baga bairrada. Tem que submeter a análise dos especialistas, dos experts lá da Comissão Vitivinícola. Então, foi uma iniciativa que começou em 2015 para valorizar a baga na bairrada. E quem estava lá? Vejam no canto direito, começou com 5 vinícolas e 5 espumantes, e a nossa RS, Ramicelas, a branca Nature 2013, foi uma das 5 primeiras espumantes baga bairrada, ou seja, o Antônio Celas, por ser uma referência local na bairrada, iniciou esse processo junto com outros grandes enólogos da região. Então, quando a gente fala de Ramicelas, essa vinículazinha aqui, meus amigos, não é qualquer vinícola de espumante. Uma vinícola que está na vanguarda dos espumantes da Bairrada, produzindo, inclusive, essa iniciativa chamada Baga Bairrada, ou seja, valorizando, tentando lançar o espumante da Bairrada a um nível de champanhe, por exemplo, né? Ao nível de espumantes, dos grandes espumantes de outros locais do mundo. Então, eles acreditam que pode chegar lá, a gente também acredita nisso, né? Por isso somos a Alma Lusitana e por isso que temos RS, Ramicelas no portfólio. É um ícone. Vamos para o Dão. Logo ao lado da Bairrada, então temos a região do Dão, no coração de Portugal. Reparem que parece um coração mesmo, né? Na região, o Carlos me apontou isso e é verdade. Temos aqui Casa Américo. Linda, né? A vinícola, as montanhas, vejo lá no fundo, né? Uma região extremamente montanhosa. O Dão tem essa característica, ele é cercado por montanhas e o que dá um clima continental, né? Lá no fundo é a Serra da Estrela, vejo que é nevado os picos da Serra da Estrela. Então já vemos que temos aqui vinhos de altitude, né? Então, Casa Américo, estamos no Dão, berço da Touriga Nacional, especificamente na sub-região da Serra da Estrela, ou seja, tem mais altitude
do que no resto da região do Dão. E também não é tão fácil achar Dão da Serra da Estrela. Tem poucas vinícolas nessa região. A maioria das vinícolas do Dão estão próximas da região de Viseu, né, que é a principal cidade da região, ou seja, é um Dão mais baixo, vamos dizer assim, com menos altitude, com menos amplitude térmica, com mais calor no verão. O Dão sempre é fresco no inverno, sim, todo ele, porque é uma região mais alta e protegida. O clima continental tem essa característica, verões quentes, invernos frios. Mas aqui, na sub-região da Serra da Estrela, tem maior amplitude térmica ainda. No inverno, as vinhas são nevadas. E mesmo no auge do verão, as noites são frescas mesmo assim. Então, são vinhos mais frescos, mais ácidos, mais elegantes. Temos aqui apenas 2 vinhos. Monte Estrela, branco, aliás, tinto, e branco. Já trago o branco, ele não chegou ainda, já está no navio, já está navegando rumo ao Brasil, o branco. Vou destacar, portanto, aqui o tinto. Lembre que eu falei no começo, a alma lusitana traz tipicidade. Então, quando a gente olha as castas que compõem o Monte Estrela tinto, temos Tinta Roriz, Touriga Nacional, que é Dão, e Jaén. Jaén é uma casta Touriga Nacional, é a casta ícone do Dão, mas também é a casta ícone do Douro e acabou sendo a casta ícone de Portugal. Mas Jaén já é uma casta que não se encontra com grande facilidade em outras regiões, porque ela é uma casta muito característica da região. Ele passa levemente o estágio de madeira e vai nos dar um vinho com corpo médio, não é um vinho muito encorpado, é um vinho que tem uma excelente acidez, bastante frutado nos seus aromas, né? E acaba sendo um vinho muito versátil, muito gastronômico, muito fácil de acompanhar carnes brancas ou vermelhas, massa, pizza. É um vinho bastante fácil de harmonizar e de beber. Muito bem apresentado, tá? O rótulo é bonito. Reparem que tem aquele recorte no rótulo, aquilo ali é o mesmo desenho da Serra da Estrela. Vocês olharem aqui, no fundo da vinha tem uma montanha nevada lá em cima, mas tem uma montanha menor logo abaixo. É o mesmo desenho do rótulo ali, tá? É isso aí. Então, tem aqui o branco também. O branco que vai chegar, lembre, tipicidade. O que tem aqui? Encruzado. Malvasia fina, bical e a casta branca ícone do Dão, encruzado. Então, ele vai trazer características típicas da encruzado, né? Quando a gente for provar ele, certo? Então, Monte Estrela tinto, Monte Estrela branco, excelente custo-benefício, vinho muito gostoso, muito bom, muito fácil de vender, muito bom de vender e de provar. Vamos para o Alentejo, meus amigos. Opa, alguém falou alguma coisa aí? Alentejo, então, essa grande região ao sul de Portugal, a maior região geográfica, a maior região vinícola de Portugal. E o nosso Wine Hunter está indo para Portugal segunda-feira para encontrar mais uma vinícola do Alentejo. Neste momento, temos um vinho de talha. Para quem tá mais habituado, sabe o que é. Para quem não conhece, as talhas são esses grandes potes, esses grandes vasos de barro, né? Que é uma técnica ancestral, milenar, né? Trazida para a Península Ibérica pelos romanos, e depois ela foi substituída gradativamente por técnicas mais modernas em grande parte da Europa toda, e em alguns lugares ficou. No Alentejo, ela se mantém até hoje, especificamente em Vila Alva, que é onde fica a vinícola, 26 talhas, ela se manteve ininterruptamente, nunca deixou de produzir. Outras regiões estão reintroduzindo as talhas, Évora, enfim, estão buscando talhas para tentar renascer essa tradição, mas aqui nunca se perdeu. Para ter uma ideia, tá aqui o pessoal brincando, né, fazendo uma foto para ver uma ideia do tamanho, né? Cabe uma pessoa facilmente lá dentro. Vai lá uns 1.500, 1.600 litros cada talha dessas maiores aí. Ali do outro lado, o cara fazendo uma remoagem lá, né? Jogando para baixo as cascas para seguir a fermentação e assim por diante. Então, método tradicional milenar, produção artesanal extremamente limitada, altíssima qualidade.
por sermos uma importadora nichada, só trabalhamos em Portugal, precisamos desses vinhos muito diferentes. Temos 3, tá? Todos eles são do Tareco, o nome. Então, temos tinto do Tareco, branco do Tareco e palhete do Tareco. Tá? Por que do Tareco? Os Tarecos são talhas, né, menorzinhas, né, que vão ter aí até 400 litros, ao invés dos 1.500, eles vão fermentar em quantidades menores. Então, vão fazer produções ainda mais limitadas e vão dar características diferentes, porque vai estar mais concentrado a relação entre mosto e superfície, né? Vai ter mais superfície de barro em contato com o vinho, né? do que as grandes talhas. Vai dar um vinho diferente. Tinto do Tareco, então, portanto, né? Esses vinhos já estão também no navio, estão chegando aí daqui a poucos meses. Ainda não estão disponíveis para venda nesse momento, então vou passar um pouquinho mais rápido. Mas só quero destacar uma coisa. Primeiro, produção. 2.000 garrafas do tinto. Nós compramos metade, nós temos 900 garrafas dele. Trazer para o Brasil. Não é vinho de grande produção, não é vinho de volume, não é vinho de preço barato. Tá? É vinho para quem quer provar um vinho completamente diferente e excepcional. O branco do Tareco, também 2.000 garrafas, Antão Vaz, Dia, Galvez e Perrum. Lembre da tipicidade. Sempre nós temos um vinho na Alma Lusitana, temos que ter a tipicidade presente. Branco do Tareco, tá aqui, ó. Acabou de ser eleito pela Revista de Vinhos, principal publicação de vinhos em Portugal, um dos 6 brancos de 2021. Tá ali ele, destacado, muito bem acompanhado, né? Ribeiro Santo, Cabris, tem alguns bons vinhos ali. E tá lá o Branco do Tareco como um dos melhores vinhos de 2021, categoria melhor compra. E o Palhete. Vinho Palhete, para quem não conhece, é um vinho que não é nem rosé, nem tinto. Ele tem uma coloração rosada, mas ele é feito fermentando junto, no mesmo tareco, no mesmo pote de barro, as uvas tintas e brancas. Seria um field blend, né? Eles são plantadas todas na mesma vinha, misturadas, as brancas e as tintas. Então, depois eles colhem tudo aquilo e jogam dentro do tareco e fermentam junto. São vários tarecos, né, para fazer o lote inteiro. Esse aqui tem uma produção de 1.500 garrafas. Completamente excepcional, diferente de tudo. Tem cor de rosé, tem paladar de tinto, mas não tão encorpado. É um vinho que se deve um pouquinho mais fresco do que um tinto, um pouquinho menos fresco do que um rosé. É completamente excepcional e diferente do que a gente está acostumado. Os franceses fazem o claret, né? Claret. Então, vamos em frente. Esperamos logo, né? E teremos logo mais Alentejo aí no portfólio. Chegamos em Setúbal, é a nossa última parada da nossa apresentação. E eu deixo para o Carlos apresentar a nossa última vinícola. Vai lá, Carlos. O Fábio está dizendo que não está ouvindo? Não está escutando, Fábio? Não, eu tô com dor. Tá. Não. Fica à vontade, cara. Eu tô suando. Assim, não, cara, ei. Fica à vontade, Fábio. Eu tô com dor, mas vai demorar muito? Não, estamos na última vinícola. Maravilha, Mas vambora. se precisar sair, sai, cara. Vai, fica à vontade. Depois Não. você de finalzinho. Vamos lá. Aguento mais um pouco. Vamos lá. Alcupe, Quinta de Alcupe, Península de Setúbal. A região de Setúbal é uma região com características muito parecidas com o Alentejo, mas com uma característica muito interessante, que tem um mar ali do lado. Tem toda uma influência atlântica, tá? E isso traz à Península de Setúbal diferenciais muito interessantes no vinho, tá? Quinta de Alcupe é uma vinícola extremamente boutique da boutique da boutique. É uma vinícola extremamente direcionada para enoturismo. Como vocês veem, é extremamente bonita. Ela é situada numa reserva natural, que é a Serra da Rábida, uma reserva natural preservada, um parque da Serra da Rábida. É lindo, tá? Podes ir passando, Gustavo. Ali é a mesa de degustação, então uma mesa gigante. Isso foi no dia até que o Wine Hunter, meu pai, esteve lá. Quinta de Alcupe, Península de Setúbal, vinícola extremamente boutique.
Aqui a mesma história da Quinta da Vinha, exclusividade, muito exclusivo mesmo. Eles só vendiam até então na porta da adega. Porquê? Porque eles recebiam muito turista e eles acabavam com a produção deles todo na porta da adega. Eles vendiam ao consumidor final só. Em Portugal eles não vendiam para nada, não exportavam para lado nenhum. E claro, a pandemia traz algumas situações e algumas oportunidades. E com isso eles estavam expandindo as vinhas e ao mesmo tempo a pandemia trancou tudo. E então surgiu uma possibilidade de, e por que não começar a criar uma exportação? E aí nós chegámos no dia certo, na hora certa, e temos a exclusividade de trazer, porque eles realmente só vendem para nós e lá na porta da adega. Então são vinhos extremamente exclusivos, todas as garrafas numeradas, todas, desde o vinho de entrada até o vinho mais premium. Este é o vinho, nós trazemos duas referências deles. Este é o vinho de entrada da vinícola, que não é um vinho de entrada tão simples assim, ele é um vinho já com uma complexidade muito interessante. Eu que não consigo ver, eu sei que ele tem trincadeira e tem... Castelão e trincadeira. Castelão e trincadeira. Castelão principalmente é das mais características da região da Península de Setúbal. A trincadeira também é bem plantada ali na região. É um vinho extremamente aromático, extremamente frutado, tá? Que é uma característica que hoje no Brasil é extremamente apreciada. É um vinho que, apesar de não passar em barricas de carvalho, ele tem uma complexidade muito interessante, uns taninos muito equilibrados, mas acho que eu referenciava aqui realmente o frutado dele, o aromático dele, que eu acho que é uma das características que mais comerciais, típico vinho tinto para carnes, para massas, para pizzas. É um vinho, esta garrafa também numerada, é um vinho, na minha opinião, um dos vinhos que nós temos mais carinho na nossa importadora. É um vinho que nós começámos já há algum tempo também com ele e que tem tido performance muito interessante no restaurantes, empórios. E este aqui é o reserva. Normalmente em Portugal a gente usa uma palavra para este tipo de vinho, é uma pomada. É um vinho excepcional. Não é um vinho, é uma pomada incrível. Trincadeira Syrah. Syrah no Alentejo e na Península de Setúbal tem um comportamento para nós excepcional. Ele realmente faz vinhos muito interessantes. Este é um vinho, ele passa 10 meses em barricas de carvalho, mas ele é extremamente redondo, extremamente macio, todo equilibrado o vinho. É um vinho assim de outro planeta, é excepcional mesmo. É um verdadeiro reserva. Ele recebeu medalha de prata num concurso de Bruxelas, acho que em 2020, 2021, totalmente merecido. Então este aqui tem uma produção um pouco mais limitada ainda do que o anterior. Este ainda tem a garrafa é numerada na frente, o outro ainda é numerada por trás, este é numerada na frente. Então realmente são vinhos diferentes, são vinhos de boutique, são vinhos que expressam claramente e muito a tipicidade da região de Setúbal. Isso é bem característico aqui nestes vinhos, tá? E eles tentam usar sempre as castas realmente mais fortes e mais características de lá, e estes vinhos têm esse DNA de Península de Setúbal, que é, mais uma vez, parecido com Trás-os-Montes, uma região que ainda está ganhando o Brasil, ainda não tem propriamente uma expressividade muito grande, e eu enxergo aí uma grande oportunidade. Né? Tem as regiões com mais expressividade, que é Alentejo, Douro e Verdes, e esta região, Península de Setúbal, junto com Trás-os-Montes, são regiões ainda em crescimento, que trazem muitas oportunidades de negócio fantásticos, porque hoje os clientes que buscam cada vez mais situações diferentes para agregar ao portfólio e que lhes tragam algo novo, né? Novas experiências para que eles possam levar para os clientes. E esta é a proposta para isso mesmo. Tá? Acho que era isso. Muito obrigado a todos. Carlos, Manda bala.